Então, a questão é se eu sou contra ou a favor do aborto. Eu pessoalmente sou contra, mas eu acho que a discussão é muito além do que uma opinião pessoal minha, de igreja, de grupos. A questão agora eu acho que é discutir a descriminalização, nisso eu sou favorável. A gente não pode aceitar que milhares de mulheres morram todos os anos em função de procedimentos mal realizados, por pessoas que nem formação médica possuem, clínicas sem nenhuma estrutura. Eu falo clínicas, mas a gente sabe que isso acontece nos lugares mais improváveis. Isso acaba atingindo uma população carente, que não tem recursos, não tem como buscar um pouco mais de segurança na realização desses procedimentos. Isso eu acho que a gente tem avançado, pelo menos traz a discussão. É uma discussão bastante complicada, porque as pessoas acabam trazendo muito a questão pessoal, a questão religiosa, e esquecem, acabam não pesando outros pontos. Mas eu acho sim, eu sou a favor da descriminalização. A gente vem países desenvolvidos que têm políticas muito mais avançadas em relação a isso. O número de morte de mulheres em função disso é mínimo, muito menor. Países próximos, Uruguai, por exemplo, avançou bastante nessa questão. Então, eu acho que a gente está caminhando, ainda vai ser um duro percurso para isso. Mas eu sou sim favorável à descriminalização. Eu acho que vai ser uma discussão demorada, tem que ser debatido, tem que ser impostos alguns limites. Mas eu acho que a gente está caminhando para pensar mais na mulher. Nós somos donas do nosso corpo. Essa é uma frase que eu concordo plenamente, mas existe um ponto turvo aí. O aborto não é só sobre nós somos donas do nosso próprio corpo, mas a consequência de ser dona do seu corpo. A consequência disso é cuidar dele, tomar prevenção quanto à gravidez. A gravidez não é só 9 meses de gestação, é muito além disso, é um compromisso eterno que você assume com o ser humano. A gravidez é uma questão de consciência humana e não uma brincadeira. Acredito que a solução para o aborto seja a prevenção pública disso. Um governo que lute pela informação em massa das mulheres, um governo que lute pela prevenção, pelo acesso fácil, pela informação, por matérias em escolas sobre isso, sobre mulheres cuidarem de seu próprio corpo. É inegável que muitas de nós, em busca da liberdade, encontram a insídia da morte. Muitas de nós procuram uma solução para os seus problemas e morrem sangrando no escuro. Entretanto, a discussão não é sobre legalizar o aborto, mas se ele é certo ou errado. O aborto é errado e a solução para ele é uma política pública a longo prazo, uma política de prevenção. Mulheres, cuidem de si. Mulheres, busquem informação. Mulheres, tenham uma consciência humana. Em busca de sua liberdade, não mate o inocente por isso. Apesar de ser um feto e não uma criança andando, não quer dizer que não seja uma vida. Mulheres, lutem pelo futuro sem aborto, onde o aborto seja uma coisa obsoleta, porque todas nós teremos uma consciência de corpo e saberemos nos prevenir. Todas nós teremos uma consciência humana e não teremos coragem de botar sobre a nossa vida a vida de outra pessoa. Lutem contra o aborto. Lutem por pessoas livres e pessoas com vida. Rafaela, eu estudo direito e eu sou a favor do aborto. Eu acho que toda mulher tem direito de escolha sobre seu corpo e eu acho que o Estado não pode impor a ela ter esse filho. Principalmente porque com a legalização do aborto seria mais seguro para a mulher não ter esse filho. Porque as mulheres que praticam o aborto, sendo legal ou não, elas vão continuar praticando. Então eu sou a favor da legalização do aborto. Eu acho que toda mulher tem o direito de escolher o que quer ou não fazer com o seu corpo. Meu nome é Isabela Botino, eu tenho 19 anos e eu sou a favor do aborto.
Antes de tudo, eu queria dizer que eu tenho crenças e valores pessoais que não me permitiriam realizar uma coisa dessas, mas as minhas crenças e os meus valores pessoais não devem passar por cima de crenças e valores pessoais de outra mulher. Nós vivemos em um país laico. O aborto é uma questão de saúde pública. As mulheres já o fazem, só que as que têm poder aquisitivo o fazem e não sofrem danos por conta disso, danos ao menos físicos, e as mulheres que com menos poder aquisitivo o fazem e podem pegar infecções, fazem clínicas clandestinas com condições subalternas, então elas podem até morrer em decorrência disso. A mulher ela tem que ter autonomia sobre o próprio corpo. Um aborto envolve questões psicológicas e sociais que só a mulher sabe, pelas quais ela está lidando. Então ela deve ter autonomia e um poder de decisão sobre algo que vai ter um impacto tão grande na vida dela como uma criança. Posicionar a respeito da questão do aborto que você me pediu. Bom, eu sou estudante do curso de Psicologia da PUC de São Paulo e eu acho que quando a gente olha para essa questão, a gente olha para 100 lados diferentes. Não existe só o sim ou não. Existe várias questões que perpassam por dentro dessa primeira tópica que é o aborto. Eu, particularmente, não acredito que eu faria um aborto. Mas não sei, no caso de um estupro, alguma coisa, é muito complicado. Uma doença grave, enfim. Eu sei que legalmente existem algumas coisas já colocadas, como, por exemplo, o bebê acéfalo, a mãe tem direito já de abortar assim que sabe do diagnóstico. Mas eu acho que existem muitas outras questões. Existe a questão da mulher que é dona do próprio corpo, que tem direito de decidir sobre o próprio corpo, o que ela quer ou não fazer com isso. Mas existe também a questão da banalização. Até que ponto a legalização do aborto vai trazer a reflexão sobre esse ato? Porque existe muita gente inconsequente, muito adulto inconsequente. E às vezes as pessoas não assumem a responsabilidade de determinados atos, como o próprio sexo mesmo, porque, vou lá, faço um aborto, tá tudo certo. Eu sei que não é a maioria que pensa dessa forma, mas existem muitas pessoas que pensam dessa forma. E houve-se casos disso, que ilegalmente mulheres praticaram aborto 2, 3, 4, 5 vezes. Mas existem também outras questões bem fortes relacionadas. Eu não levanto a bandeira nem do sim, nem do não, mas eu também trago uma bandeira importante, que é a bandeira do vamos pensar nessa lei de forma mais aberta, de forma mais aberta e ao mesmo tempo específica, porque cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, cada questão é uma